Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Aprender Salesforce, Bruno Souza na área. Então galera, hoje eu vou tentar fazer um vídeo diferente aqui com outro tema, deixar um pouquinho os tutoriais de lado, vamos falar um pouquinho sobre novidades do Salesforce. E se você curtir esse tipo de vídeo aqui de React, vai ser um React que eu vou fazer aqui. Se vocês curtirem, eu posso fazer mais vídeos nesse mesmo estilo, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o Agentforce São Paulo. É um vídeo que tem 7 horas no YouTube, tem no canal da Salesforce esse vídeo. E eu vou falar sobre coisas que eu achei interessante aqui na área de desenvolvimento, na área de novidades do Salesforce, né? Principalmente eles falaram bastante sobre o Agentforce, falaram sobre IA, então eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona tudo isso, tá? É uma coisa nova que a gente tem que aprender, tá? Temos que estar sempre nos atualizando, vendo essas novidades, então vou mostrar um pouquinho para vocês disso, tá? Se vocês curtirem então esse tipo de conteúdo e quiserem que eu faça mais, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, beleza? Então vamos lá agora, vamos falar sobre esse vídeo, tá? Galera, esse aqui então é o vídeo que a gente vai reagir, tá? Agentforce World Tour São Paulo, tá? Ó, o vídeo tá no canal da Salesforce Brasil no YouTube, tá? Esse aqui, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Então é um vídeo muito grande, tem 7 horas, 7 horas e 57 minutos. Então a gente vai falar sobre alguns trechos mais interessantes aqui, que é voltados para novidades de tecnologia, então do Agentforce especificamente, e também de programação, tá? Tem muitos outros temas que eles abordam ali, sustentabilidade, tem casos de uso, mas a gente vai focar mais nesse tema aqui, nesses temas que são relacionados mais a desenvolvimento, mais a novas features, inteligência artificial, então vamos tentar focar mais nesses temas, beleza? Então vamos lá, vamos dar o play aqui, vamos seguindo, vamos reagindo aqui, tá? Então aqui o comecinho, eu já vou apressar aqui para uma parte mais interessante aqui, eles vão falar um pouco mais de sustentabilidade no começo aqui. Ó, Matthew McConaughey sempre tá lá participando, ator. Aqui eles começam a falar, um primeiro caso aqui, ó, da Globo. Esse aqui é um funcionário da Globo que vai lá apresentar algumas coisas, porque, tá? por exemplo, a gente está praticamente atingindo 100% Fala um pouco de da nossa energia de como que consumida na eles Globo usam fonte renovável. Salesforce, a fontes Às vezes as pessoas não renováveis. têm ideia, Mas vamos apressar aqui, vamos pular aqui para uma parte mais interessante para nós, tá? Eu já deixei marcado todo aqui. nosso aterro, né, todo Vamos nosso pensar por cerca de 30 resíduo, minutos que a eles gente é uma começam a falar umas indústria coisas mais importante. interessantes. Então, Tá? ao mesmo tempo que Essa parte aqui é mais interessante, vamos acompanhar. Mais uma empresa brasileira. E pessoal, hoje aqui no nosso evento também vocês vão ver uma palestra do time da Globo também, utilizando como que eles usam o Agentforce para bombar ali o Globoplay, viu? Falando em Agentforce... Caso de uso no Globoplay. Interessante também. Essa pesquisa hoje, né, recentemente feita, de que as forças de trabalho criam sucesso para os clientes, né? As empresas com os colaboradores mais engajados, eles têm uma capacidade maior de ter esse engajamento muito superior do que usualmente não tem esse engajamento. Aumento de produtividade, estão focando Mas bastante isso é um nisso. problema, né, Léo? Porque a gente trabalha numa empresa de tecnologia, mas a gente sabe que as pessoas querem ser tratadas pelas empresas como pessoas, né? Você quer ser lembrado, você quer conteúdos personalizados, uma conversa que faça sentido, uma oferta que faça sentido. E, por outro lado, isso dá trabalho. Isso demanda gente. Com certeza, né? E as empresas têm uma quantidade fixa de trabalho, né? De vagas. E aí, o que isso resulta? Em times estressados, sobrecarregados, com burnout. Burnout, que tá mais tendo aí, galera. Vários projetos aí que estão muito pegados. Tem times que estão sobrecarregados hoje. Vocês estão muito tímidos. Levanta a mão mais alto para eu ver. Acho que é isso mesmo. Quase todo mundo, né? Acho que tem gente que não está prestando atenção, porque acho que tem mais gente do que a gente levantou a mão. Aqui interessante, eles vão passar um caso de uso aqui do não iFood. tem o mesmo valor. Outra empresa grande, pessoal. Agora, Nesse vídeo já vemos duas empresas brasileiras que trabalham, que usam Salesforce. Eu tinha feito um post lá no Instagram sobre empresas brasileiras que usam Salesforce. E aqui a gente vai ter duas já. Então, ó, já temos a Globo, que é uma empresa gigantesca, não precisa nem falar. E o iFood também é outra empresa gigante, tá? Que eles usam o Salesforce. Tá? Então são empresas que você pode ficar de olho aí para ver se surge alguma vaga, tá? Você que está começando, você que tem experiência. Sempre tem vagas nessa empresa, é bom ficar de olho no LinkedIn lá. Mas vamos acompanhar aqui o caso do iFood, então. A realidade é que o iFood nasceu para resolver um problema: pedir a pizza do final de semana.
E aí de lá pra cá, o iFood Resolvedor de foi problemas, ajustando galera. o seu Sempre modelo faço de isso. Nós somos negócios e solucionadores de colocando mais problemas. tecnologia à medida Como que desenvolvedores, a gente foi desenvolvendo coisa nova nós aqui, o resolvemos mercado problemas. foi Esse é trazendo o segredo, provocações. galera. O que faz o iFood crescer ao longo desses quase 13 anos de vida e crescer em taxas extremamente altas é a cultura que você faz aquelas pessoas terem, viverem e, portanto, performarem. Eu saí em 2018 de 600 pessoas para 8.000 hoje. 8.000, bastante. Hein? Quando a gente fala sobre Muito importante para o iFood a gente conseguir ter o uso de ferramentas como Salesforce para nossa experiência como um todo. Isso provém uma assertividade de informações, uma facilidade de olhar o ecossistema como um todo e, logicamente, transferir essa experiência melhor para quem efetivamente são os usuários, que são nossos consumidores, restaurantes e drivers. Então a gente iniciou com o Sales Cloud, foi para o Marketing Cloud e começou a criar toda a jornada do Olha as restaurante. nuvens, pessoal. Sales Cloud, Marketing Cloud. São nuvens Salesforce que eles trabalham. É interessante ficar atento nesses detalhes. Por exemplo, se você quiser uma vaga lá com eles, mais focado nessas nuvens pelo jeito. E acho que tem Field Service também, porque tem entrega, né? Tem driver, que ela falou, né? Que são os caras que entregam, né? Então, pode ser que tenha um Field Service também ali, ou um Service Cloud, tá? Pode ser que eles tenham essas 3 clouds ou até mais, tá? Então, mas essas duas estão confirmadas. Sales e Marketing. Sales Cloud e Marketing Cloud. Vamos continuar aqui. Junto com a ferramenta, para que dessa forma pudesse ser mais fluida, para que o time comercial soubesse o que o marketing está falando com ele, o que Integrar o atendimento tudo, está galera. falando Esse com é o ele esquema. e ter toda essa informação centralizada. Informação centralizada. Uma das formas que a gente está usando o Agentforce é conseguindo casar a jornada de aquisição de produtos, serviços, promoções para esse restaurante, usando dados preditivos, proativos e fazendo essa conversação e garantindo que a adesão seja muito mais assertiva para os nossos restaurantes. Muito top, galera. Você viu como é que está transformando o negócio de pequenas e grandes empresas, né? Essa empresa é gigantesca, né? Mas o Salesforce pode ser utilizado em empresas menores também, tá? Você pode... Ele tem uma forma de você moldar o Salesforce de acordo com o negócio da empresa. Então, isso é muito bacana. E acaba atendendo vários tipos de segmento aí, tá? Então, vamos ver. Essa parte foi interessante. Eu vou apressar aqui para uma parte que tem um caso de uso aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Essa parte é interessante, pessoal. Aqui nós temos o Gabriel Dornella, que é diretor sênior de engenharia de soluções. Ele vai apresentar um caso de uso aqui do Agentforce. Vamos acompanhar. Esses agentes se tornaram possíveis graças a todos os avanços recentes que nós tivemos em inteligência artificial, principalmente o surgimento dos grandes modelos de linguagem, ou dos LLMs, esses modelos que estão por trás do ChatGPT da OpenAI, do Claude da Anthropic, ou do Gemini do Google. Mas a verdade é que para criar um agente autônomo, a gente precisa de mais peças no quebra-cabeça, além dos grandes modelos de inteligência artificial, os grandes modelos de linguagem que são incríveis. Eu sou um super fã de Fórmula 1, não podia ser diferente, né? Afinal a gente teve aí vários ídolos nacionais, e eu vou usar uma analogia para explicar como que é a anatomia de um agente autônomo, ou como é a arquitetura de um agente autônomo. É interessante ver como ele funciona, então, pessoal. Imaginem Bacana que isso. o LLM, ou o grande modelo de linguagem, é o piloto do nosso carro. Ele sabe tudo sobre o carro, sabe tudo sobre as pistas, sabe tudo sobre os adversários. Só que quando começa a corrida, esse piloto precisa combinar esse conhecimento que ele já tem com o conhecimento que está acontecendo naquele momento, daquela corrida. Como o carro está se comportando agora? Qual é a temperatura do motor, por exemplo? Como é o consumo de combustível? O piloto olha para cima para ver as nuvens, usa um dado ali não estruturado, né, para saber se em algum ponto do circuito tem um risco ali de chover, para ele adaptar a pilotagem dele. Ele também precisa de ferramentas para pilotar o carro. Ele precisa usar o conhecimento dele, mas ele pilota o carro usando o volante, usando o acelerador, usando o freio. Essas são as ferramentas que ele pilota o carro. E um piloto não ganha a corrida sozinho. É a engenheira desse piloto que fala o momento que ele tem que entrar no box, ou que pneu que ele vai usar, ou se ele deve mudar a estratégia durante a corrida. Exatamente assim são agentes autônomos. Isso aqui é interessante, porque ele fala aqui de estruturar dados estruturados e não estruturados, tá?
E metadados também, que a gente usa muito no Salesforce, tá? Já falei sobre metadados no outro vídeo aí, que metadados são um conjunto de dados que descrevem outros dados, tá? Aqui ele fala também de automação e APIs. Recentemente fiz uma playlist aqui sobre APIs, pessoal, vou deixar o link para vocês aqui no card para vocês, porque usa demais. A gente tem sempre que integrar o Salesforce em qualquer projeto. Você vai ter que fazer uma chamada externa, vai ter que receber uma chamada de alguém, então isso são APIs, né? São integrações, né? Então usa demais, tá bom? Mas os agentes precisam saber sobre os clientes de vocês. Eles precisam conhecer os tem que produtos ser personalizado, de vocês. galera, é isso Eles mesmo. precisam saber o O último seu pedido que o cliente cliente, acabou. que você está desenvolvendo, a empresa que você está desenvolvendo, ela quer que o seu desenvolvimento atenda o negócio dela, tá? Esse é o X da questão, tá? Uma coisa genérica, às vezes não atende todo mundo, tá? Então, a gente está ali para entender requisito, para entender como funcionam os fluxos do nosso cliente e trazer informação de acordo com o que ele precisa, tá? Então, cada negócio é diferente, mesmo sendo uma empresa do mesmo segmento, às vezes não, né? Sempre os processos internos mudam. Então tem que estar ali de acordo com o que o seu cliente espera, tá? Isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Acabou de fazer. Por isso a gente vai dar acesso a dados estruturados para esse agente. Além disso, ele tem que aprender as políticas das empresas de vocês, que estão, por exemplo, na base de conhecimento que vocês já escreveram. Que é o knowledge. Para que esses agentes sejam realmente autônomos, a gente precisa dar ferramentas ou ações para eles. Então, esses agentes têm que acessar as ferramentas de vendas, por exemplo, para fazer uma cotação ou gerar um contrato. As ferramentas de atendimento para criar um caso ou para escalar um atendimento a cliente, ou até ferramentas que estão fora da plataforma Salesforce, em outros sistemas, para, por exemplo, consultar o status da entrega de um pedido. E, é claro, esses agentes precisam de uma camada de orquestração, porque tem horas que eles estão lendo dados, tem horas que eles estão executando uma ação, tem horas que eles estão ali raciocinando o que eles deveriam fazer. Obviamente, trazer agentes para o mundo corporativo, para dentro das empresas, exigem que a gente tenha uma camada confiável, segura, que a gente tenha políticas de acesso a dados, que a gente tenha guardrails e instruções bem estabelecidas. E foi exatamente isso que a Salesforce fez com o Agentforce. Então, o Agentforce não é um produto novo que nós criamos em outra tecnologia, em outra plataforma, que está apartado e que eu preciso agora construir um agente, explicar para o agente onde é que está o dado do cliente, como é que ele faz uma venda. A Salesforce justamente construiu o Agentforce como uma camada adicional na nossa arquitetura para que esses agentes já nasçam sabendo tudo sobre os clientes de vocês, a org toda, isso que é interessante, os produtos, os pedidos, os casos, para que eles já possam aproveitar todos os processos que vocês já desenharam no Salesforce, os fluxos de automação, os prompts, e obviamente também possam acessar workflows que estejam fora do Salesforce e que eles sejam pervasivos em toda a jornada do cliente. Tem momentos em que eu estou conversando com o cliente sobre um produto novo, eu estou fazendo marketing, tem momentos que eu estou vendendo, tem momentos que eu estou só me comunicando com o cliente, tem momentos que eu estou atendendo, fidelizando. Então, os agentes, eles são pervasivos em todas as nuvens da Salesforce. E eles muito massa, né, pessoal? Ele já integra tudo, já tem o contexto da sua org. Isso que é mais importante, tá? Que você já tem processos aí. Se você instala ele agora, por exemplo, num projeto que você está participando, você não vai ter que ensinar ele desde o começo, ele já vai ter o contexto ali, ele já vai entender ali o fluxo, já vai conhecer seus objetos, seus registros, então isso é muito bacana. E essa parte aqui é interessante demais, que ele fala aqui sobre a arquitetura, né? Então são parceiros que eles usam para funcionar tudo isso aí, então tem servidores aqui da IBM, da Amazon, tem IaaS aqui, ó, GPT, tem a Amazon, tem da Google, infraestrutura também tem da própria Salesforce, da Alibaba Cloud. E uma coisa nova que ele fala aqui, nós já temos o App Exchange, que são apps já ali, uma loja de apps dentro da Salesforce, que você pode baixar ali, comprar e baixar alguns grátis ali que tem funcionalidades específicas. E agora vai ter esse aqui também, ó, que é o Agent Exchange, né? Que são apps já voltados para esses Agentforce, tá? Então você vai adquirir ali já
funcionalidades para o seu agente através de alguém que desenvolveu, entendeu? Uma empresa que desenvolveu já uma lógica ali, uma inteligência para algum segmento, se for de acordo com o da empresa que você está e valer a pena, você pode já comprar que já vai estar pronto para funcionar. Então isso é bacana demais. Esse momento é importante, pessoal, que ele vai falar aqui sobre as ações dentro do Salesforce. Então aqui, pessoal, olha só que interessante aqui que eu queria frisar para vocês. Ó. Desde o começo desse canal, eu falo aqui que é importante você saber sobre os pilares do Salesforce. Eu sempre falei que objeto é um pilar do Salesforce. E olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nesse ações dentro do Salesforce. Olha só o que ele fala aqui, ó. Qualificar leads, agendar visitas field service, criar campanhas, gerenciar inventário, realizar visualizações de dados e procurar no Slack. Tá? Olha só que interessante, pessoal. A maioria das ações que ele falou ali são relativas a objetos de registro. Então, por exemplo, a primeira que ele deu lá era qualificar leads, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui numa org Salesforce minha. Ó, aqui nós estamos no Object Manager. Eu já falei sobre objetos no outro vídeo. Vou deixar para vocês aqui o card dele aqui em cima, tá? Desse vídeo sobre objetos. E olha só, ó. Se eu vim aqui procurar lead, olha lá, ó. Nós temos um objeto padrão Salesforce, que é a lead, ou seja, é uma estrutura que já vem com o Salesforce, é nativo e tem aqui vários campos, tá? Esses campos, eles representam informações e espaços, né, vamos dizer assim, é uma estrutura ali que eu vou guardar informações da lead. Então eu vou ter o endereço da lead, eu vou ter o status, a companhia, a empresa, o e-mail e tudo mais, tá? Então aqui eu vou ter várias coisas da lead, tá? Vamos ver o próximo item que ele falou ali? Vamos voltar lá. Ó, ele falou de agendar visitas field service. Se eu voltar aqui para o meu Salesforce, visitas field service, pode ser, acho que tem appointment, vamos ver aqui. Appointment, ó. Provavelmente é esse objeto aqui, talvez. Não tenho certeza, mas pode ser que seja esse aqui, ó. Nós temos um appointment, que é uma marcação, uma visita, né? Então aqui novamente, ó, é uma estrutura, tá? Isso é um objeto que é uma estrutura onde eu vou guardar informações de um appointment, de um evento, de uma visita, poderia ser. Então aqui eu tenho que conta que é, qual é a conta que está relacionada com isso, tem o endereço, e tem a hora que eu entrei, comentários, a hora que terminou, a hora que foi criado, duração, né? Então, é uma estrutura que está apta para receber um registro de visitas, tá? Vamos ver de novo, ó, outra coisa aqui agora, que ele falou, criar campanhas, novamente, vamos voltar para lá. Se eu voltar aqui na lista de objetos, procurar por campanha, ó, por campanha, já temos um objeto campanha, um objeto padrão Salesforce, que também é uma estrutura preparada para receber informações, dados de uma campanha. Se está ativa, o nome da campanha, descrição e tudo mais, tá? Vamos ver o próximo item. Próximo item, gerenciar inventário. Inventário aí poderia ser produtos que a sua empresa vende, né? Então, nós temos também aqui, ó, procurarmos aqui, ó, product. Temos o produto, ó. Então, ou seja, o produto é um objeto padrão, que se a empresa que você trabalha for uma empresa de informática, os produtos vão ser o quê? Monitor, teclado, cadeira, mesa, placa de vídeo, tudo mais. Se for uma empresa de oficina mecânica, vai ser todas as partes de carro, por exemplo. Enfim, tem várias coisas. Se for uma loja de tênis, seus produtos vão ser tênis, entendeu? Então, isso é de acordo com o seu negócio, né? De acordo com o negócio da empresa, tá? Então, os produtos vão variar de acordo com o negócio. Então, aqui você tem a estrutura, o objeto é a estrutura, ó. Eu tenho aqui o código do produto, tenho se ele está ativo ou não, o tipo, ó. Então, por exemplo, você tem vários tipos de tênis de corrida, tênis de caminhada, tênis de casual, enfim, social. Então, aqui seria um inventário disso, inventário dos seus produtos, tá?
Deixa eu ver o que mais aqui que nós temos lá. Atualizar a visualização de dados. Isso aqui é importante, pessoal. Aqui, ó, no Salesforce, vamos voltar aqui para o nosso Salesforce. Nós temos a parte de reports. Reports, o que é? Reports são relatórios. Relatórios que você pode criar. Eu não tenho relatórios que eu criei aqui, mas ó, dá para ver que temos os públicos. Sempre vai ter um relatóriozinho aqui. Exemplo de relatório que eu posso criar aqui. Então, assim, o item que ele deu ali, só confirmar novamente qual que era, atualizar a visualização de dados. Ou seja, ele pode criar relatórios, filtrar. Então, por exemplo, uma forma... Por exemplo, eu sou desenvolvedor. O report é um recurso que o Salesforce tem ali, que é interessante. Geralmente a gente não usa muito, nós devs. O que a gente faz? Quando eu sou um dev, por exemplo, eu vou aqui, ó. Nós temos uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá aqui para baixo, aqui, ó. Essa extensãozinha aqui, ó. Salesforce Inspector. Ela é muito boa. Ela me permite fazer o que os reports fazem, só que eu faço por query, por exemplo. Eu dou um data export. Então, pessoal, aqui ele mostra aqui uma parte de exportação de dados, ou seja, eu vou procurar dados dentro da minha base para poder atuar sobre eles. Então, por exemplo, quero saber sobre leads. Aqui eu faço uma query, faço um pedido para o Salesforce. Salesforce, traz para mim o ID, o nome, da onde? Do meu objeto lead. Aqui, interessante aqui, pessoal, ó, eu só posso, aqui no Select, eu posso selecionar campos que esse objeto tem. Então, se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar para o objeto lead aqui, ó. Ó, lead é um objeto, padrão. Ó, ele tem tudo isso aqui de campo. Então, eu posso colocar lá o lead source, o status, o mobile phone, o nome, descrição, tudo mais, companhia. Então, esses campos eu poderia usar aqui. Então, eu poderia vir aqui. Tem esse campo aqui, e-mail. Vamos colocar ele aqui. E aqui, nessa extensão, ela é bacana por quê? Porque eu posso ela já me traz, ó, os campos que tem lá. Então, eu não preciso ficar indo e voltando. Será que tem esse campo aqui? Será que não tem? É um campo privado, é um campo custom, é um campo padrão. Nessa extensão aqui não. Essa extensão aqui, ó, ela já me fala, ó, você pode pegar esses campos aqui. Então eu vou querer, por exemplo, last name. Vou querer, por exemplo, title, phone ali que eu vi, ó. Então, isso aqui é uma forma de você extrair dados do Salesforce, tá? Ó, se eu dar um run aqui, ó. Aqui, pessoal, ele me deu aqui os registros, ó. Então aqui nós temos 22 leads, tá? Então essa aqui foi minha query, eu fiz uma query aberta, tá? Não coloquei critério nenhum, ó. Me traz todos esses campos de todas as leads, tá? Aí, como eu tenho pouco registro, não tem problema, ele me deu 22 registros. Vamos abrir esse registro aqui, ó. Batch bear, vamos ver aqui. Olha que interessante. Isso é um registro de lead e tal. Então, o que é? Aquela estrutura que eu tenho lá de campos preenchido. Então, o registro é isso. Eu tenho a estrutura lead que está preenchida com dados da lead, tá? Olha só que legal. Então, pessoal, quando eu falo que entender isso é pilar, realmente é pilar. Porque, ó, nós estamos falando ali sobre Agentforce, estamos falando ali sobre automações que fazem essas tarefas básicas, ou seja, o Agentforce vai ter que vir aqui no sistema, consultar informações em tempo real e a partir delas ele vai ter que fazer ali leituras, vai ter que fazer validações, tá? Então aqui, ó, essa parte aqui de gerenciar inventário, de visualização essa parte de visualização de dados, atualizar a visualização de dados, ou seja, eu tenho que ter um dado lá dentro e eu posso atualizá-lo, posso apenas consultá-lo. Ali eu posso, no caso que ele está falando de atualizar a visualização, atualizar os relatórios. Posso também criar relatórios e atualizar, tá? Então aqui ele está falando sobre... ele pode alterar também os reports e tudo mais, mas o que ele faz com certeza também é pegar esse registro e atualizar. Então, por exemplo, aqui, ó,
A lead, pessoal, para quem não conhece, a lead é o quê? A lead é um possível cliente da minha empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou tentando vender um produto, né? Sou um cara de vendas, sou um funcionário da equipe de vendas, e eu fiz um contato, uma pessoa fez um contato, se interessou pelo produto da sua empresa. Essa pessoa, só que ela não comprou nada, ela só fez um contato. Então, ela é uma lead. Então, assim, ela é uma lead que aí os vendedores vão ter que entrar em contato com ela, vão ter que negociar, ofertar coisas, aí ela passa a ser um cliente depois. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa ligou no call center, ela já ligou uma vez no call center, foi criado ali um registro de lead para ela, e aí ela ligou novamente, né? Ou ligou ou entrou pelo chat, né, do Agentforce. O Agentforce, aí a IA, pela conversa que ela teve com o cliente, ela falou assim, pô, essa pessoa está interessada. Então, temos uma grande chance de fechar o negócio com ela. Então, o que ela faria aqui? Ela viria nesse registro, né? Então, vamos supor que essa Beth Bear ligasse. Ele acharia aqui o contato dela através do telefone dela ou do e-mail. Enfim, ele pediria alguma informação. Acredito que ele pediria antes, no início da conversa, um telefone ou um e-mail, uma identificação do cliente. E depois disso, depois da conversa toda, essa cliente se interessou mais, sei lá, fez perguntas, o que ele faria? Ele viria aqui, nós temos um campo aqui, campo padrão na lead, que é esse rating. Ó, esse rating é uma pick list, você pode ver que ele é um campo de lista de opções. Ele tem aqui, ó, um cliente que ele está quente, que ele está morno ou que ele está frio. Tipo, dependendo do interesse do cliente, do possível cliente, da lead, você marca aqui. Então, por exemplo, essa IA visse que a pessoa estava realmente interessada, ela viria aqui nesse cara, nesse registro, aplicaria no hot aqui e daria um save. Pronto, o cliente fez um contato, perguntou mais coisas sobre o produto, a IA foi lá e atualizou. Ele falou, esse cara tá quente, pessoal, então vamos ficar esperto com ele, tá? Então, o que aconteceria? Então, aqui no meu report, então, por exemplo, aqui, ó, eu como sou dev, uso mais as queries, tá? Quando alguém me pede no meu projeto atual coisas, contas que estão inativas, contas que estão migradas, enfim, alguma coisa assim, eu sempre faço queries. Mas, por exemplo, eu tenho minha gerente, que a gerente é mais focada em admin, ela tem vários reports lá que ela faz. Então, o report você consegue criar também filtros e tudo mais, tá? Então, é bacana também, são formas de você trabalhar, tá? Eu, como desenvolvedor, eu já tenho mais enraizado em mim, a query para mim é mais fácil fazer do que eu fazer um report. E se bem que o report é fácil também de fazer, tá? Não é difícil fazer o report, mas eu já penso na query. Agora, uma admin vai pensar no report, tá? Então, isso vai de cada um, tá? São formas de você fazer, não tem um certo, não tem um errado. Eu acho uma mais-valia também quem é admin saber fazer query. Eu acho que é uma skill que você também alavanca um pouquinho mais além dos reports, tá? Às vezes a query é um pouquinho mais maleável ali, mais fácil de fazer. Para mim é mais fácil, né? Depende muito do ponto de vista. Para mim eu acho mais fácil uma query. Então, se você é admin e souber fazer query, eu acho que você consegue se destacar mais, tá? Então, e também o contrário, tá? Um desenvolvedor que às vezes não sabe fazer report, se ele souber fazer report, ele também se destaca mais, porque ele pode ajudar mais pessoas. Às vezes a pessoa não sabe fazer, ele vai lá e ajuda. Então, é tudo questão mesmo do ponto de vista de uso, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, se eu quisesse ali fazer, ó, aí se me pedissem, por exemplo, eu sou uma pessoa de vendas e fala para mim, ó, quantas leads a gente tem aí que, por exemplo, um diretor vai perguntar para de gerente de vendas, quantas leads que nós temos aí que estão quentes aí, vê para nós pra gente atuar em cima delas, porque a lead quente é uma chance maior de você fechar o negócio, certo? Então aí o que o cara fazia? O que o cara faria? Ou ele faria um report, ou se fosse eu ia falar, pô, beleza, aqui eu tenho todas as leads, né? Quais delas estão quentes? Então o que eu faria aqui? Ó? Where, onde, o rating seja igual a hot. Ou seja, selecione esses campos da tabela, né, do objeto lead, onde esse rate seja hot. Ou seja, quais estão quase fechando aqui.
Aí, olha lá, ó, tem duas que estão hot, ó. Posso até colocar ali, esse campo aqui também que eu não coloquei, ó. Aí vocês não viram, né? Vocês não viram o resultado aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, deu exported to, deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó. Tem a Betty Blair que eu alterei agora e tem essa Bertha Boxer também, que é uma lead que está quente. Então, ou seja, eu poderia ou eu, né, ou um gerente, ou a própria IA ali, ela falaria, ó, esse cara tá quente, jogaria esse cara, ela poderia criar um relatório e falar, ó, as leads quentes são essas. E mandar um e-mail pro gestor falando, ó, o relatório foi atualizado, as leads quentes no dia de hoje são essas. Essas automações que começam a acontecer agora com a IA, tá? A gente pode fazer isso manualmente, né? Uma equipe de pessoas fazendo isso, uma pessoa que pode ficar encarregada de fazer isso, ou a IA pode fazer isso. Então é isso, pessoal, só para mostrar aqui que o objeto, pessoal, é o que eu falei, ó, nós estamos falando de um assunto avançado, que é a IA, né? Um recurso que é a IA. Mas o que ela faz? Ela manipula, ela consulta itens e tópicos que são pilares, entendeu? Se você souber os objetos, souber registro, você vai saber lidar com a ideia, você vai conseguir entender o que ela está fazendo, vai conseguir ajudar a melhorar o processo ali. Então é muito importante que vocês saibam. Quando eu falei lá no começo, eu sempre falo aqui também que o meu e-book é sobre os pilares do Salesforce, é sobre isso, né? Lá eu falo sobre queries, é mais focado em desenvolvimento, né? Então tem Apex, tem queries, tem os objetos, tem criação de campos. Então é focado nisso. O Salesforce acaba, se você fosse resumir o Salesforce, seria isso: objetos, registros, gerenciamento de dados, controle dos dados. Então, ó, a partir das queries, dos reports, você acaba tendo uma visibilidade do seu dado, tá? Você não adianta só você armazenar, você tem que saber manipular, tem que saber filtrar, tem que saber atuar ali onde você precisa, onde o seu negócio precisa, para você tomar decisões assertivas e ter resultado, tá? Então, o Salesforce é para isso, e com certeza o objeto é um pilar que todo mundo precisa saber, tem que entender relacionamentos, objetos, campos, enfim. Isso eu acho que vale a pena vocês focarem nisso, tá? Quem está começando, foquem em objetos, foquem em relacionamentos, relatórios. Isso aqui é uma parte importante do Salesforce, tá? Vamos continuar vendo lá então o vídeo. A gente vai mostrar um caso de uso agora, tá, pessoal? Vou adiantar aqui. Aí, pessoal, esse aqui é um caso de uso que eles vão mostrar aqui de uma empresa chamada Fisher & Paykel. Pelo que eu vi, é uma empresa da Nova Zelândia, tá? Então, se você quiser tentar uma vaga aí no exterior, poderia procurar uma vaga nessa empresa aí. Tem que falar inglês, com certeza, né? Nova Zelândia. Nada impede de você conseguir. Se tiver o conhecimento, der um match com a vaga que eles estão precisando. Então, vamos ver aqui esse caso de uso que eles vão mostrar aqui. Aqui para mim. Salva de palmas para elas, por favor. Legal. Bom, vamos para a demo. Então, antes de mostrar como o Agentforce funciona, ou esse agente que eles criaram, que é o Will, obviamente as empresas adotam aí vários tipos de tecnologias para tentar escalar o atendimento, inclusive uma geração anterior de inteligência artificial. Então, deixa eu mostrar para vocês como era o atendimento deles antes do Agentforce. Vamos ligar para a central deles. Antes e depois, vamos ver. Olá, bem-vindo à central de atendimento. Caso você queira saber mais sobre os nossos produtos, tecle 1. Caso você queira fazer um novo pedido, tecle 2. Para falar de um pedido recente, tecle 3. Né? Não é essa a experiência que a gente espera, sejamos honestos, né? Hoje em dia você está muito ultrapassado. Eu estaria já tentando apertar o 0 ou o 9, ou o jogo mesmo da velha, ou alguma combinação dessas para chegar também logo no agente humano para ele me ajudar, porque eu ia me perder nesses menus infinitos. Agora, deixa eu mostrar para vocês, vamos simular como é que ficou a experiência depois que eles implementaram o agente autônomo de atendimento, que eles chamaram de Will. Agora, hein? Vamos ver agora como ficou. Olá, eu sou o Will, o seu assistente da Fisher & Paykel. Como eu posso te ajudar hoje? Oi, Will. Eu comprei uma geladeira com vocês, mas agora que instalaram a marcenaria na minha casa,
o vão ficou de 2 metros, o vão é muito grande. Eu devia ter comprado a geladeira maior que a minha arquiteta recomendou, mas eu não comprei. Eu queria saber se dá para trocar por outra geladeira. Que B.O., hein? Claro! Eu lamento que as medidas estejam diferentes do que você planejou inicialmente, mas eu estou aqui para te ajudar. O pedido que você se refere é da geladeira de 487 litros, série 7 porta francesa? Exatamente esse, Will. Eu tenho alguns modelos para te sugerir. Você gostaria de me enviar uma foto da cozinha para eu te dar uma sugestão mais personalizada? Que massa, hein? Opa, parece uma boa ideia. Acabei de ver que o Will mandou um SMS ali, então apesar de estar falando com ele por voz, eu posso usar a multimodalidade aqui para enviar uma foto, por exemplo. São pontos interessantes, pessoal. Aqui não mostrou, né? Mas no contato que ele fez com a gente, ele pegou o telefone dele. Então deve ter sido pela própria URA ali quando ligou. Conseguiram pegar, ou ele digitou antes. Isso, acho que deveria ter falado, porque eu vou falar depois dos passos. É um ponto importante. Então, por exemplo, acho que ele digitou o telefone dele, ligou numa URA, ou a URA pegou o telefone automaticamente, ou ele mesmo digitou. Porque aí o que acontece? Quando você liga, eles têm que te identificar para saber se você tem algum processo em aberto. Então, eu creio que o identificador aí no caso foi o telefone dele. Ou ele digitou ou pegaram automaticamente. Acredito que ele digitou, né? Acho que faltou só eles detalharem mais isso. Mas vamos continuar aqui. Tirei uma foto da minha cozinha ali, que o vão está maior do que eu esperava, então vou mandar a foto. Pronto, Will, acabei de mandar a foto. Obrigado, Gabriel. Com base nas dimensões que você me passou e estilo da sua cozinha, eu recomendo a geladeira de 569 litros, série 7 porta francesa. Ela oferece um excelente espaço interno tanto para comida gelada quanto congelada. A diferença de valor é de apenas R$500. Você gostaria de seguir com esta opção? Não, ótimo. Quero seguir sim. Alteração confirmada. A entrega da sua nova geladeira será feita em até 7 dias úteis. Tudo bem para você este prazo? Na verdade não, Will. Eu não fico em casa o tempo todo. Tem como agendar o horário? Infelizmente eu não consigo fazer isso. Posso te conectar com um atendente para que ele te auxilie? Isso é interessante. Ele sabe até onde ele pode ir, né? Poderia dar um pau ali e falar, eu não tô te entendendo. Já aconteceu comigo algumas vezes em algum que eu já usei. Não tô entendendo, não consegue fazer. E aí encerra, mas ele sabe até onde ele pode ir e aí já está programado para, se a ação ali que o cliente pede não está ali no script dele, né, nas rotinas dele, ele passa por uma pessoa, por um agente humano da sequência, né? Isso é legal. Não, tá bom assim, Will. Obrigado. Então, olha que interessante. Outro tipo de experiência. Uma conversa em linguagem natural, ele conseguiu identificar quem eu era porque eu já estava cadastrado, ele conseguiu entender o produto. Mas estava cadastrado, é isso que é importante, pessoal. Então, ele foi identificado ou pelo CPF, ou pelo telefone. Então, isso é importante, é um fator importante que ele falou. Ele foi identificado por algum desses fatores, ou e-mail, ou CPF, ou telefone. Tem que ter isso para fazer um match para a gente conseguir te localizar na base de dados, tá? Vamos continuar aqui. Que eu comprei, depois ele me sugeriu um produto novo usando multimodalidade, né? Eu saí da voz, fui para um canal de imagem aqui, ele interpretou a imagem, fez uma recomendação, trocou o meu pedido. Até aqui funcionou super bem, a experiência é ótima, mas ele não tinha uma última habilidade que eu gostaria que ele tivesse, que era agendar o horário para fazer a entrega. A notícia boa é que juntos aqui a gente pode dar essa nova habilidade para ele. Então vamos agora lá para a tela do Salesforce, que é onde a gente cria esses agentes autônomos. Para quem nunca viu essa tela, do lado esquerdo estão todas as habilidades que o Will, esse agente da Fisher & Paykel, que eu tenho para atender os clientes. Mas aqui eu vou usar a própria inteligência artificial para criar inteligência artificial. Então eu já tenho um texto aqui pré-preparado que basicamente eu estou descrevendo para o Agentforce o que eu quero que ele faça. E quando a gente avançar essa tela, por trás, usando as melhores práticas de higiene de prompt, da nossa experiência, ou essa nova habilidade. Então ele já sugeriu ali o que é o escopo do trabalho, ele já sugeriu ali para mim algumas instruções, né, como autenticar o cliente, como buscar os horários, como propor esses horários. Obviamente, se eu quiser, eu posso editar essas instruções, né, ou também posso incluir instruções novas. Por exemplo, seria bom a gente manter um padrão, sempre que o Will for propor um horário, ele sempre use como referência, por exemplo, o horário de Brasília.
Então, olha que interessante, a gente está usando a IA para criar a IA. Até aqui, o Will entendeu o que ele tem que fazer. Ele entendeu as instruções que ele tem que seguir. Agora eu preciso dar as ferramentas para ele. Como é que ele vai lá e busca o horário? Como é que ele vai lá e identifica um cliente? Então, nessa próxima tela, eu vou dar todas as ferramentas que ele precisa. São as actions, Nesse né? caso, Isso aí ele parece... tem 3 ferramentas. Isso aí ele usa muito o recurso do Flow, parece um Flow isso aí, para quem já mexeu. Temos uma ação ali parecida com a do Flow, ó. Ele vai escolher aqui, ó. Vamos ver. Precisa identificar quem é o cliente, né, para saber se esse cliente tem algum pedido, qual que é o produto que ele comprou. Ele precisa consultar quais são os horários que estavam lá agendados, os horários disponíveis, e depois ele tem que ir lá e efetivamente agendar esse horário para o cliente. Tá? Nesse caso, são fluxos da plataforma Salesforce, assim como qualquer outro fluxo que vocês já criaram dentro da plataforma Salesforce. Bacana, vamos salvar. Bom, antes de eu testar o Will agora, eu percebi que a conversa estava um pouco formal demais para a nossa marca, então eu vou ajustar o tom da conversa ali, por enquanto ele só vai falar português, mas eu vou deixar ele num tom mais casual, que eu acho que combina mais com a nossa marca. Legal, agora eu estou pronto para testar o Will. Nós vamos testar o Will nessa própria tela, para que vocês vejam esse motor de planejamento. Então vamos conversar com ele aqui do lado direito, vamos conversar com uma mensagem super genérica do tipo, eu quero fazer um agendamento. E olha que interessante, quando eu mandei essa mensagem, o Will primeiro classificou essa mensagem naquelas habilidades todas que ele tem. Ele falou, olha, essa mensagem, a habilidade que melhor endereça ela é essa de agendamento. O que eu sei sobre agendamento? Ele tem 7 instruções, que são exatamente as instruções que a gente deu para ele. E o que eu posso fazer? Ele tem 3 ações que ele pode executar. Nesse caso, ele não executou ação nenhuma ainda, né, porque ele não tem 2 informações importantes que eu falei na instrução. Ele não sabe o que eu quero agendar e ele não sabe quem eu sou. Então ele está perguntando, você quer agendar entrega ou assistência técnica? No meu caso, eu quero agendar uma entrega. Então vamos falar que eu quero agendar uma entrega. Ele continua a conversa, né? Agora ele quer me identificar. Então ele pede para eu fornecer o meu e-mail para ele poder me identificar. Ah, bacana, foi por e-mail então. Para ele, olha que interessante, ele decidiu executar 2 ações. Esse é um motor de raciocínio da inteligência artificial. Olha que interessante aqui, pessoal. O que ele está mostrando? Ó, ele recebeu isso, ó, um parâmetro de entrada, ó, e-mail, Gabriel. E aí, ó, o que ele faz? Por trás, no background, ele faz uma query e já busca ali, acha ali a conta. Ó, deixou um contato, tá vendo aqui, ó? Object Info, ó, API Name Contato. Achou um contato dessa pessoa e através do contato ele vê, pô, esse cara tem caso aberto, esse cara tem pedidos abertos, então é tudo relacionamento, galera. E novamente a gente cai de novo nos objetos, tá vendo? Tá fazendo query, tá vendo registros, tá analisando. Então, novamente a gente cai nesse tema que eu sempre falo que é um pilar, e realmente é. Os objetos, as queries, consultas, né? São pilares do Salesforce, galera. Você precisa aprender isso. Então, olha só, eles estão usando esses recursos que são básicos do Salesforce. Ó, vamos ver. Cria um plano diferente para cada conversa com cada cliente, de acordo com as instruções e com as ações. A primeira ação que ele executou foi encontrar o cliente pelo e-mail. Então, ele passou lá o e-mail que ele recebeu e ele recuperou do Salesforce... Tá tudo aí, ó, Account ID, ó, os campos... Ó, isso aqui são tudo campos do contato, ó. Account ID estava ali em cima, o nome, telefone, data de nascimento, ó, tudo campo do contato, olha só. Um monte de informações sobre esse cliente, quem é o cliente, os últimos pedidos, os produtos que foram comprados, e agora tudo isso está na memória dele. E depois ele executou uma outra ação que foi, deixa eu ver quais são as disponibilidades de horário para essa especialidade que é... Aqui, vamos ver esse JSON aqui, mais um objeto, ó, booking, underline, sei. Quando você vê isso, o que você já imagina? Que é um objeto customizado, galera. Lembra lá, quando não é customizado não tem isso. Quando é customizado tem underline, C. Mais um objeto aqui de booking é você agendando, né? Você agendar, agendamentos. Entrega. Aí também ele teve uma lista de horários e trouxe as respostas aqui para mim, super formatadas, né? De um jeito fácil de entender. Bacana. O Will não é um bot, então eu não tenho que responder, eu quero opção 2. Eu quero dia 21 de maio de 2025, das 9 às 13, ou das 9 às 11. Eu vou responder como se eu estivesse respondendo para um agente humano.
eu vou colocar algo do tipo, ó, pode ser dia 21, mas tem que ser de manhã. Quem aqui é de tecnologia Massa, sabe o muito quanto é massa. difícil fazer essa interface do humano 21, 9 da manhã com uma informação do sistema. Mas por que a gente está usando a inteligência artificial? Porque ela tem o contexto, porque ela sabe os horários que ela propôs. O Will entendeu exatamente o que eu queria e já fez o agendamento da entrega da minha geladeira para o dia 21 às 9 horas. Aí o que ele fez aqui, galera? Ó, a saída, entrada, aliás, Booking ID. Então ele passou um ID de um registro de Booking, ó. Isso aqui é um ID Salesforce. E passou um ID do contato. Então, ou seja, cria um registro de Booking para esse contato aqui. Então, cria lá um slot, lá nesse dia 21, às 9 da manhã, cria um registro de Booking apontando para esse contato. Então, relacionamentos, de novo, mais um tema aí que tem a ver com objetos e registro. Relacionamento, você relaciona objetos, você linka os dois objetos, tá? Os dois registros, eles ficam relacionados, tá? Então, novamente, objetos, a gente está falando de objetos de novo aqui, relacionamentos. Vamos continuar aqui. Super bacana, né? Literalmente assim que a gente cria uma capacidade nova para o agente. Bom, antes de colocar essa versão do Will no ar, obviamente eu quero fazer mais testes, eu fiz um teste só, e para que eu não fique, né, criando conversas e testando, a Salesforce tem já um workbench para a gente fazer esses testes. Então vamos criar um teste novo aqui agora. Vamos colocar um nome, eu só vou testar agora essa habilidade ou esse tópico novo para ele fazer agendamentos. E aqui eu tenho duas opções. Eu poderia subir lá um arquivo, como a gente sempre faz testes, né? Sobe um arquivo de massa de testes, que vão ter lá exemplos de conversas de clientes. Aí eu falo a forma que eu espero que ele responda, as ações que eu quero que ele execute. Ou, do mesmo jeito que eu usei a IA para criar inteligência artificial, agora eu vou usar a IA para testar a inteligência artificial. Então eu vou pedir para que um agente aqui interno do próprio Salesforce crie uma massa de teste e depois avalie a performance desse agente. Eu vou testar só esse tópico de agendamento e ele vai acertar, ele vai verificar não só se o Will está acertando o que ele tem que fazer, mas ele também vai avaliar a resposta. Eu coloquei aqui poucos testes, né? Então vai ser rápido, vai durar alguns segundos, aqui ele já vai criar para a minha massa de teste. Olha lá, concluiu. E olha que bacana, ele acertou 100% das classificações, ele entendeu que era para fazer um agendamento, ele acertou 100% das ações que eu esperava que ele acertasse, e ele acertou 97% das respostas. Top, hein, galera? Eu posso ver onde ele está acertando ou não, né? porque obviamente trocam as palavras. Rapidamente. Eu posso ver teste a teste. Um teste em massa ali que demoraria umas horas aí para você montar um JSON ali, montar uma conversa, você já manda ele fazer rapidão. Isso que eu acho, isso que eu falo que é o uso da IA que a gente tem que usar, é isso. É isso. É nesses casos aqui, automatizar tarefas repetitivas, tarefas maçantes que a gente até você inventar ali, o que eu vou falar, manda ele fazer ali, dá um tema para ele faz e manda bala. Então, a IA tá aí para isso, galera. A gente tem que usar a IA nesses momentos, que são momentos que nós já dominamos, a gente sabe fazer. Se a gente fosse fazer, a gente saberia fazer. Mas como a gente não quer perder tempo, a gente pede para a IA fazer. Então, é aí que você tem que usar a IA. Eu já falei aqui em outros vídeos. Eu acho que enquanto você não dominar o assunto, você deve, acho que, dosar aí o uso de IA. Depois que você já dominou, aí você pode mandar a IA fazer. Faz esse for para mim, né? No caso de nós desenvolvedores, né? Faz esse for, faz essa lógica aqui. E mesmo assim, depois você dá uma checada se foi feito da maneira que você esperava, que às vezes a gente não explica tão bem. Uma coisa que eu vi esses dias a gente está explicando certinho, né? Quando a gente quer fazer um prompt, a gente explica certinho para o GPT, eu quero isso, isso, isso e isso. Aí o cara tava falando assim, até vendo no LinkedIn isso, a pessoa falou, por que nós não fizemos isso antes do GPT, né? Por que as pessoas que passam requisito para os devs não fizeram isso de dar tudo mastigadinho? Com certeza a gente teria tido resultados melhores, aí, menos falhas de desenvolvimento se tivesse passado, né? Se a gente tivesse essa cultura de passar tudo certinho, descrito nos mínimos detalhes, tá? Então isso é uma análise interessante que fizeram aí as pessoas estão passando detalhadamente hoje, mas nunca passaram. Por que não fizeram isso antes, né? Com nós humanos, né? Com as máquinas estão fazendo, agora com a gente não faz, então é interessante isso. Então, pessoal, muito bacana. Esse aqui foi um pequeno trecho do vídeo
do Agentforce World Tour São Paulo, tá? Que rolou em junho lá em São Paulo. Então eu vou continuar aqui vendo outros trechos interessantes para trazer para vocês. Se vocês curtirem esse vídeo e quiserem que eu faça outros vídeos desse mesmo tema, deixa seu comentário aqui para mim, deixa seu like, tá? Para eu saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo. E eu achei muito interessante, é muito bom a gente ver esses vídeos de novidades, pra gente saber o que está rolando, o que a gente tem que estudar, tá? E vou deixar para vocês aqui também o Trail Mix lá no Trailhead sobre a Agentforce, tá? É bom vocês já irem fazendo, irem se adaptando, ver como que funciona, tá? Faz os exemplos lá, porque a IA tá pegando, galera. Tem que estar por dentro desses assuntos, tá? A gente tem que saber. Porque hoje, se a gente fosse fazer esse processo na mão, como era feito há um tempo atrás, ia demorar muito, galera. Então, hoje a gente tem que usar essas ferramentas, tá sempre antenado aí com as novidades e tá sempre melhorando o nosso leque de alternativas, tá? O código é uma alternativa, a IA é alternativa, o flow é alternativa. Então, a gente tem que estar sabendo fazer e sempre sabendo qual utilizar, né? Em que momento utilizar o código, em que momento utilizar o flow, em que momento utilizar a IA. Então tá cada vez mais pegando isso, porque com certeza o tempo de desenvolvimento agora vai ter uma mudança aí no tempo de desenvolvimento, que as coisas estão ficando cada vez mais rápidas, tá? Então coisas que a gente demorava aí 3 dias para fazer, hoje está sendo bem mais rápido. Então com certeza as empresas vão começar a ver isso, vão começar a esperar de você tomar essas atitudes, né? Usar essas ferramentas novas, tá? Então é sempre bom estar de olho nessas IAs e nessas novas features que a Salesforce está lançando, beleza? Então esse aqui foi o primeiro vídeo. Se você curtiu, deixa aqui seu like e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, abraço.